Boa noite, sejam todos bem-vindos à página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. Meu nome é Vânia, eu sou trabalhadora da casa e hoje estou incumbida de realizar a atividade ligada à doutrina espírita e que vai abordar de forma breve, ligeira, 3 obras da doutrina espírita. A primeira será o Fonte Viva, que é uma obra ditada pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. A segunda obra é o Evangelho segundo o Espiritismo, é uma obra magistral porque traz os ensinamentos, a parte moral que o Cristo veio nos trazer. E por fim, nós vamos abordar uma questão de O Livro dos Espíritos, lembrando que o Livro dos Espíritos é a obra base da doutrina espírita e dela derivam todas as demais, Céu e Inferno, o Livro dos Médiuns, a Gênese, e uma outra, qual seria que agora me esqueci, mas no decorrer eu digo para vocês. Então, meus amigos, antes de iniciarmos a nossa atividade de hoje, eu gostaria de informar que amanhã, dia 13 de fevereiro, entre 15 e 16h30, a Casa Espírita Maria de Nazaré estará aberta para a campanha de fraternidade Alta de Souza desenvolvida lá. Nós temos várias famílias cadastradas que mensalmente recebem uma cesta básica com alimentos, com alguns produtos também de higiene e de limpeza. Então, amanhã, entre 15 e 16h30, a casa estará aberta para receber as doações que os corações generosos quiserem nos ofertar. João Firmino e Vita, ambos trabalhadores da Casa Espírita Maria de Nazaré, estarão lá para receber as doações e não é necessário sequer sair do carro, é só buzinar que eles vão lá pegar. Então, conto com vocês. Muito obrigada, em nome da Casa Espírita Maria de Nazaré, em nome de todas as famílias assistidas. Meus amigos, então agora vamos fazer uma prece para abrirmos a atividade de hoje. Mentalizemos Jesus, nosso Divino Mestre, nos ligando à equipe espiritual que dá sustentação à Casa Espírita Maria de Nazaré. E na alegria de servir, oremos, tal qual Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja e assim será, com a graça de Deus, com a graça de Jesus. É uma alegria imensa ter vocês conosco para que possamos desenvolver a atividade de hoje. Então, vamos iniciar pela obra Fonte Viva. É a lição, é a mensagem de número 123, cujo título é Viver em Paz. E a mensagem se inicia com palavras de Paulo aos Coríntios. Vivei em paz. Mantente em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro sem guerrear a ninguém. Para isso, contudo,
para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhes dizem respeito. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho. Todos os que surgem, aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou ilusões. Prisioneiros da vaidade ou da ignorância, não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. Unge-te de piedade e penetra-lhes os recessos do ser, e identificarás em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajadas ou contundidas, ou seja, feridas. Uns acusam, outros choram, ajuda-os enquanto podes, pacificando-lhes a alma, harmonizarás ainda mais a tua vida. Aprendamos a compreender cada mente em seu problema. Recorda-te de que a natureza sempre divina, em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva-a sem cessar. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Viver em paz. Palavras de Paulo. Vivei em paz. Mas o que é viver em paz? Para alguns de nós, viver em paz é viver no silêncio, que ninguém incomode, ou estar junto à natureza, sem contendas, sem brigas, com ninguém que contrarie seus interesses, suas opiniões. Para muitos, a paz é isso. Mas eu me recordo de uma pequenina história em que alguém faz um concurso para premiar o melhor quadro, pintura, né? Uma pintura num quadro que melhor retratasse a paz. E os finalistas foram dois. Um que mostrava um lago tranquilo, numa manhã de sol. Não havia quem olhasse para aquele quadro e não tivesse essa sensação de paz. O outro, pelo contrário, mostrava uma tempestade, o céu escuro, raios riscavam o céu. Entretanto, este quadro foi o vencedor. E quando indagaram, mas aquele outro quadro trazia paz, este é uma tempestade. Aí, quem premiou o quadro disse, mas observe, havia uma rocha onde um ninho de passarinho se fazia notar, e o passarinho estava lá, encorujadinho, em paz. A tempestade lá fora, mas ele estava seguro, lá no seu ninho. Então, a paz não é quando ninguém nos incomoda, quando tudo está em silêncio, quando não temos problemas, dificuldades, desafios. Absolutamente, a paz, ela é em nossa intimidade, é um estado de espírito, é um estado de alma. Então, não importa o que esteja acontecendo lá fora, o importante é termos a paz cá dentro, em nosso coração. E Emmanuel nos dá uma pista muito importante para obtermos esta paz interior, quando diz assim: para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário, olha a dica, que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Ou seja, com quem vivamos,
onde estejamos, o que façamos, precisamos estar sempre juntos da compaixão e da bondade. A compaixão é aquilo que nos permite se colocar no lugar do outro, se apiedar da situação do outro, da fragilidade, da fraqueza do outro, porque sabemos nós que também temos a nossa fraqueza, as nossas limitações, as nossas falhas, e a bondade é aquilo que Jesus nos recomendou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se desejamos de fato encontrar a paz, que a compaixão e a bondade, a benevolência, a vontade de fazer o bem estejam conosco sempre, porque se assim não for, estaremos sempre irritadiços, sempre nos sentiremos injustiçados, que as coisas não estão saindo conforme as nossas expectativas, que Deus está muito ocupado olhando os outros e não está reparando em nós. Então, esse tipo de desequilíbrio desaparece quando estamos no trilho do bem. Então, em dado momento, Emmanuel diz que todos os que surgem aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos são aqueles que vêm com insolência, que nos tiram do sério. Mas como nós devemos agir com esses irmãos? Da mesma maneira que gostaríamos que agissem conosco, com compaixão, com bondade, com paciência, com compreensão. Então, a paz, ela não nos é dada, a paz é conquistada. Precisamos renunciar ao nosso egoísmo, ao nosso conforto, ao nosso orgulho, para conquistarmos a paz. E no finalzinho, olha que interessante que Emmanuel nos coloca: viver de qualquer modo é de todos, porque todos nós que estamos, mais de 7 bilhões de espíritos encarnados no planeta Terra, vivemos de alguma forma. Então ele diz: viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Então, se nós queremos conseguir esta paz, precisamos trabalhar neste sentido, no sentido de desenvolver cada vez mais a compaixão e a bondade. Graças a Deus. Queridos irmãos, nós vamos então dar continuidade ao nosso estudo de hoje. Como eu disse anteriormente, são 3 obras. A primeira, nós já falamos um pouquinho dela, que é o Fonte Viva. Agora nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu acho que quando aparece para vocês, eu acho que aparece tudo ao contrário, né? Como se fosse espelhado. E hoje nós vamos abordar o capítulo 24. Não pôr a candeia debaixo do alqueire, ou seja, a luz não pode ficar escondida, a luz precisa brilhar para todos. E o item que nós vamos falar hoje, comentar, é o item 19. E o título, o tema de hoje: carregar a cruz, quem quiser salvar a vida. Lembramos que temos o simbolismo da cruz de Jesus, mas a cruz também simboliza em nossa vida todas as nossas provas e expiações pelas quais passamos, a fim de um dia atingirmos a luz. Regozijai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por minha causa, porque sereis recompensados no céu. Essas palavras podem ser interpretadas assim: sede felizes quando os homens, tratando-vos com má vontade, vos derem a ocasião
de provar a sinceridade da vossa fé. Porque o mal que eles vos fizerem resultará em vosso proveito. Lamentai-lhes as cegueiras, mas não os amaldiçoeis. Após isso, acrescenta: tome a sua cruz aquele que me quer seguir, isto é, que suporte corajosamente as tribulações que a sua fé provocar. Isto é, pois aquele que quiser salvar a sua vida e os seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus, enquanto os que tudo perderem aqui embaixo, até mesmo a vida, para o triunfo da verdade, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação. Mas para os que sacrificam os bens celestes aos gozos terrenos, Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa. Esta mensagem, carregar a cruz, quem quiser salvar a vida, ela vem complementar a mensagem do Fonte Viva, viver em paz. Então veja bem, a mensagem, o cerne da questão que a mensagem nos traz é também como nós reagimos quando as pessoas nos tratam mal, quando não reconhecem o que fazemos, quando nos maltratam de alguma forma, nos fazem sofrer. Então, esta mensagem que na verdade é de Kardec, né? Não é uma instrução dos espíritos, não é aquela parte do evangelho, é uma instrução aqui que o próprio Kardec, secundado por espíritos superiores e pela sua brilhante inteligência, chegou a essa conclusão. Então, toda vez que o mal nos atingir, que nós não nos revoltemos, que nós não desistamos de fazer o bem. Porque quando assim agimos, e há pessoas que pensam assim: eu fiz tanto bem para fulano e ele nem me agradeceu, pelo contrário, ainda me pagou com a ingratidão. Então, neste raciocínio, a pessoa pensa: não vale a pena fazer o bem porque eu vou receber mesmo a ingratidão. Ora, meus amigos, aquele que pensa assim tem muito mais de egoísmo e de orgulho do que bondade e generosidade. Precisamos compreender que todo o mal que nos atinge, primeiro, Deus não permitiria se não tivéssemos que passar por aquilo. Segundo, a nossa compreensão sobre o que nos acontece é fundamental. Se nos esclarecemos, sabedores de que vivemos num mundo de expiações e provas e que não somos exceção, somos espíritos falíveis e que ainda necessitam passar pelas provas que são os testes e por algumas expiações. Na esmagadora maioria, nós na Terra passamos muito mais por provas do que expiações, porque as expiações são situações do qual o espírito não consegue se livrar de forma alguma. Já as provas, à medida que vamos aprendendo, que vamos nos melhorando, nós vamos vencendo, superando os desafios, nos tornando mais felizes. Então, meus amigos, carregar a cruz é isso, é encarar todo o mal aparente que nos chega. E vamos lembrar também, se o mal nos atinge, é porque de alguma forma fizemos por merecer. Em outras existências, ou mesmo nessa, sabemos que se não encontrarmos uma justificativa plausível nesta existência, forçosamente a resposta, a chave deste enigma, por que estou sofrendo nesta vida, está em outras existências pretéritas. Mas, de toda forma, a explicação encontrada, se for nesta vida ou em existências passadas,
Somos nós os causadores das consequências que vamos vivenciar. Então, não reclamemos, aprendamos a agradecer a Deus as dificuldades que nos chegam, porque permitem que utilizemos o nosso raciocínio para a solução dos problemas. Porque tenhamos a certeza, se vivêssemos na maior tranquilidade, sem desafios, sem dificuldades, nós não exercitaríamos o nosso raciocínio e a nossa inteligência. Ficaríamos sempre na mesma, estagnaríamos, e não é esta a proposta, pois que Deus instituiu a lei do progresso. Queiramos ou não, iremos progredir, e se não for por bem, será por mal. Se não for pelo amor, como costumam dizer, será pela dor. E olhe, a dor, onde o amor talvez não tenha resolvido, a dor não vai falhar. Graças a Deus, falamos então um pouquinho de carregar a cruz, quem quiser ser salvo. Mas salvo de quê, meus irmãos? De que é que nós vamos nos salvar? De nós mesmos, da preguiça, de não querer avançar, do apego às coisas da matéria, o não querer aperfeiçoar-se intelectual e moralmente. Então, se nós quisermos nos salvar de nós mesmos, sigamos a Jesus e, a exemplo dele, carreguemos a nossa cruz, porque ela é do tamanho e do peso que podemos suportar. Vamos lembrar que Deus jamais, meus irmãos, jamais daria uma cruz superior ao que nós pudéssemos sustentar. Se nós não aguentamos, não é porque a cruz é pesada, nós é que temos e estamos fracos. Precisamos nos fortalecer moralmente para carregar com dignidade a nossa cruz. Graças a Deus, esses eram os comentários da segunda obra abordada hoje em nossa live. Agora, nós vamos abordar uma questão de O Livro dos Espíritos. É a questão de número 582. Quero lembrar aqueles que que estão assistindo a nossa live pela primeira vez, que sejam muito bem-vindos e que esse estudo do Livro dos Espíritos ele é feito na sequência. Hoje abordaremos a questão de número 582. Daqui uma semana iremos para 583, depois 584 e assim sucessivamente. Esta questão ela está inserida no livro 2º, capítulo 10, Ocupações e Missões dos Espíritos. Então, Kardec indaga, questiona os espíritos superiores, dizendo: pode-se considerar a paternidade como uma missão? O que é a paternidade? A paternidade no sentido de um homem e uma mulher se unirem e do fruto desta união vir um filho. Então, a paternidade é pai e mãe que geram um filho. Lembrando que o corpo procede do corpo. Pai e mãe geram corpos, não geram espírito, porque o espírito vem de Deus para progredir e se aperfeiçoar. Então, Kardec pergunta: pode-se considerar a paternidade como uma missão? E os espíritos respondem: sem contradita uma missão. Contradita quer dizer sem contestação. Então, a paternidade é missão? É missão, sem a menor contestação. E ao mesmo tempo um dever muito grande, que implica mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. Ou seja, quando recebemos uma criança como filho, e mesmo aqueles que estiverem no lugar de pais, porque às vezes
as crianças são adotadas. E aqueles que estão no lugar dos pais vão ter então este dever de aproximar essa criança de Deus, de colocar nela os germes do amor, da bondade, da luz, da compaixão. E os espíritos continuam. Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que estes a dirijam no caminho do bem. Então, impor limites para a criança, ensinar a ela o que é certo, o que é errado, não terceirizar a educação da criança. Há pais que acreditam que a escola vai se incumbir de educar seu filho. Não, a escola instrui, quem educa são os pais. É o pai, é a mãe ou quem no lugar deles estiver que ensinará o que é certo, o que é bom, como a criança deve agir, combatendo na criança o orgulho e o egoísmo que todos nós possuímos, mas cabe aos pais detectar na criança e agir, pois diz o ditado, é de pequeno que se torce o pepino, então é de pequenino que nós vamos então verificando e ensinando, educando a criança para o caminho do bem. E mais, os espíritos dizem que Deus facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. O que eles estão te querendo dizer aqui? Que a criança pequenina, o que você falar para ela vai considerar como uma verdade. Para o pequenino, para o menininho, para a menininha, os pais são seus heróis. Então é neste momento que os pais têm que se valer para poder educar seu filho. Não adianta depois, quando eles estão adolescentes, querer puxar a rédea. É de pequenino que eles estão mais sujeitos, eles estão moldáveis. Aquela ingenuidade, a candura da criança, tudo favorece para que ela seja educada. Assim Deus fez para facilitar a missão dos pais. Adiante dizem os espíritos, mas aos que mais se ocupam de endireitar as árvores do pomar e de fazê-las carregar de bons frutos, do que em endireitar o caráter do filho. Ou seja, há aqueles que se preocupam mais em ganhar o pão, então vão fazer um trabalho muito bem feito e se esquecem dos frutos que serão colhidos no futuro através da educação que derem a seus filhos. E mais adiante, se o filho sucumbir por sua culpa, se o filho falhar moralmente por culpa dos pais, terão de sofrer a pena. E os pais terão de sofrer a pena. E os sofrimentos da criança na vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que lhes competia para o seu adiantamento nas vias do bem. Meus amigos, jamais devemos terceirizar a responsabilidade da educação de nossos filhos. Eles são nossos filhos em termos, não é? Eles estão nossos filhos, mas enquanto estiverem nossos filhos, a responsabilidade é nossa de fazer com que essa criança que seja aproximada de Deus. Se nós não damos à criança a ideia, não fazemos germinar nela o amor a Deus, depois não reclamemos que ela seja ingrata para conosco e que quando envelhecermos, ela nos coloque lá no asilo e não vá nos visitar. Porque é isso, meus irmãos. A ingratidão dos filhos normalmente está ligada a uma educação que não visou os bens maiores de amor, de carinho, de fraternidade, de solidariedade.
É certo que há filhos ingratos a despeito de todo o bem que os pais possam ter-lhes feito. Entretanto, na maioria das vezes, a ingratidão é fruto de uma educação deficitária por parte dos genitores ou de quem no lugar deles estiver. Queridos amigos, esse foi o nosso estudo de hoje. É com muita alegria em nossos corações que nós vamos encerrando a nossa live, desejando a todos que nos acompanharam, primeiro agradecer e desejar um fim de semana abençoado, um ótimo final de sexta-feira e convidar agora vocês para que juntos possamos entoar em nossa intimidade a prece a Maria Santíssima. Afinal de contas, nós somos da Casa Espírita Maria de Nazaré e é neste momento que todos nós, fechando os nossos olhos e unindo os nossos pensamentos e os nossos corações, vamos mentalizar Maria, Mãe de Jesus, a ela, nos dirigindo assim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja e assim será. Graças a Deus, graças a Jesus. Queridos amigos, todos os dias acontecem as nossas lives, sempre às 18 horas, sempre no horário da Ave Maria. Hoje fui eu, Vânia, amanhã será o nosso amigo Ezequiel, domingo, Arielle, segunda eu voltarei para estar com vocês, terça e quarta, Sérgio, quinta-feira, Ezequiel e assim sucessivamente. Fiquem com Deus, um abraço fraterno e apertado, carregado de carinho e amor. Até a próxima. Fiquem com Deus.